Na madrugada de 28 de julho de 1943, no bairro hamburguês de Hammerbrook, o asfalto das ruas entrou em ebulição. Não foi uma metáfora dos sobreviventes nem um exagero da propaganda aliada. O calor gerado pelo incêndio mais intenso jamais registrado sobre uma cidade havia literalmente liquefeito o pavimento. Aqueles que tentavam atravessar essas ruas ficavam presos pelos pés, como insetos em cera quente, enquanto as chamas subiam por suas pernas. Ao seu redor, os vidros dos carros e dos bondes estacionados fundiam-se na moldura das janelas, um sinal inequívoco de que a temperatura ambiente havia superado os 1.400 graus centígrados, a mesma que atinge um forno industrial de vidro. No interior dos edifícios, onde o oxigênio se concentrava entre paredes de tijolo, o calor foi ainda maior. Fundiu talheres de metal, derreteu garrafas e calcinou o tijolo até reduzi-lo a cinzas. Sobre a cidade sopravam ventos de entre 120 e 170 km por hora, comparáveis aos de um furacão de categoria 5, como o que arrasaria Nova Orleans mais de 60 anos depois. Mas esse vento não vinha do mar nem de nenhuma frente atmosférica. Havia sido gerado pelo próprio incêndio. Durante 50 minutos, várias centenas de bombardeiros britânicos haviam concentrado mais de 2.000 toneladas de explosivos e incendiários sobre uma área de apenas alguns poucos quilômetros quadrados, até fundir milhares de focos individuais em uma única massa de fogo. Ao se aquecer, essa massa começou a sugar ar frio dos arredores com uma força tão brutal que arrancava telhados, dobrava árvores até o chão e arrastava as pessoas como se fossem folhas secas. Os bombeiros que tentaram se aproximar naquela noite só puderam avançar rastejando, sobre mãos e joelhos, contra a força do vento. Quando amanheceu, uma parte inteira do leste de Hamburgo havia deixado de existir. Em seu lugar restava uma paisagem calcinada onde os corpos, reduzidos à metade de seu tamanho original pelo calor extremo, apareciam estendidos de bruços com os braços sobre a cabeça, no último gesto instintivo de se proteger de algo contra o qual não havia proteção possível. O número exato de mortos naquela única noite nunca chegou a ser determinado com certeza. Décadas depois, os historiadores continuariam citando números díspares: 37 mil, 40 mil, 42.600, 45 mil, sem que nenhuma autoridade alemã, britânica ou estadunidense conseguisse jamais encerrar o debate. Essa noite foi a culminação de uma operação de 10 dias batizada com um nome bíblico, Gomorra. E o fenômeno que arrasou Hammerbrook, Hamm e Borgfeld continua sendo, 80 anos depois, objeto de estudo para físicos, meteorologistas e especialistas em combustão, porque nenhuma outra tempestade de fogo provocada pelo ser humano jamais alcançou semelhante intensidade, nem antes nem depois. Para entender como se chegou até ali, convém retroceder alguns dias, até o verão mais seco e quente de que Hamburgo se recordava, e até a tarde em que um comandante britânico apoiou o dedo sobre um mapa da Alemanha. A cidade que não ouvia as sirenes. Hamburgo era, em 1943, a segunda cidade da Alemanha e seu porto mais importante. Estaleiros, refinarias, fábricas de motores para submarinos e aviões e uma população de 1.800.000 habitantes que, durante século e meio, havia mantido vínculos comerciais e culturais com a Grã-Bretanha. A cidade carregava, além disso, uma longa tradição de independência frente ao poder central, herdada de seu passado como cidade-estado hanseática e reforçada por episódios de revolta operária durante a Primeira Guerra Mundial e a República de Weimar. Embora o nazismo tivesse acabado por impor seu controle também ali, persistia entre muitos hamburgueses uma identidade própria, menos entusiasmada com o regime do que a de outras grandes cidades alemãs. Essa relação histórica com a Grã-Bretanha alimentava, mesmo em plena guerra, um rumor persistente entre os hamburgueses, que os britânicos jamais se atreveriam a destruir uma cidade com a qual tanto haviam comerciado, e que precisariam dela intacta para o dia em que desembarcassem no continente. A realidade era outra. Hamburgo levava 3 anos sob ameaça aérea constante, mas essa ameaça havia se tornado rotina. Entre 1940 e meados de 1943, a cidade havia suportado 318 alarmes antiaéreos, dos quais apenas 137 corresponderam a ataques reais,
e a maioria destes havia sido de intensidade menor. A repetição havia gerado algo mais perigoso que o medo: a indiferença. Muitas famílias já nem sequer desciam aos abrigos quando soavam as sirenes, convencidas de que se trataria de outro falso alarme. Algumas preferiam ficar nas sacadas, observando como espetáculo a trajetória das bombas traçadoras sobre a cidade. O verão de 1943 havia trazido, além disso, semanas de calor e seca incomuns para uma cidade portuária, onde a umidade ambiental gira normalmente em torno de 78%. Essa anomalia meteorológica, aparentemente trivial, se revelaria decisiva. Convertia cada telhado de madeira, cada armazém de grãos e cada depósito de carvão doméstico em combustível ressecado à espera de uma faísca. A tarde anterior ao primeiro ataque havia transcorrido como um dia de paz absoluta. O circo Althoff se apresentava no bairro de Wandsbek. As piscinas ao ar livre de Ashberg e Ohlsdorf estavam cheias de adolescentes, e à noite os cinemas projetavam comédias românticas enquanto uma orquestra húngara tocava em um dos cafés do centro. O horário de dupla mudança estival mantinha a luz do dia até quase às 10 da noite, de modo que muitas famílias levaram os colchões para o pátio, decididas a dormir ao ar livre por causa do calor. Quando as sirenes soaram pouco depois da meia-noite, uma parte considerável da população nem sequer se levantou da cama. Essa indiferença era alimentada, além disso, por rumores contraditórios que circulavam pela cidade havia meses. Alguns hamburgueses estavam convencidos de que os aliados respeitariam deliberadamente a cidade, reservando-a intacta para um futuro desembarque. Outros repetiam histórias, sem nenhuma base real, sobre canetas tinteiro recheadas de explosivos lançadas pelos estadunidenses sobre Kiel e Flensburgo. As autoridades britânicas, longe de desmentir esse medo difuso, o alimentavam de propósito por meio de transmissões de rádio em alemão e milhões de folhetos lançados sobre o norte do país, que enumeravam com detalhe a destruição sofrida por outras cidades do Ruhr e advertiam, sem rodeios, que Hamburgo seria a seguinte. Tampouco ajudava a atitude de boa parte da população em relação aos próprios abrigos. Alguns preferiam ficar nas sacadas para observar o espetáculo das luzes traçadoras, convencidos de que o perigo real sempre caía sobre outro bairro. Outros arrastavam até o porão malas inteiras de roupas, joias e documentos, além de animais de estimação que transformavam cada abrigo improvisado em um espaço incômodo e mal cheiroso. Houve quem descrevesse depois como, durante um dos primeiros bombardeios daquela mesma semana, um grupo de vizinhas aplaudiu de um terraço ao ver cair em chamas um avião britânico apanhado pelos refletores, como se tratasse de um espetáculo e não de uma guerra que, em poucas horas, chegaria até sua própria rua. Enquanto isso, na sede do Comando de Bombardeio Britânico em High Wycombe, o Marechal do Ar Arthur Harris vinha insistindo havia meses em atacar Hamburgo em grande escala. A cidade combinava um valor militar evidente com os estaleiros Blohm e Voss, onde se construíam submarinos e várias fábricas de motores de aviação, com uma vantagem tática. Estava suficientemente perto da costa para que os bombardeiros não tivessem que sobrevoar território alemão durante horas, e suficientemente grande para que o bombardeio de área, a estratégia que Harris defendia frente à oposição dos que preferiam ataques de precisão, pudesse ser empregado com margem de manobra. O principal obstáculo era a defesa antiaérea da cidade, uma das mais densas de toda a Alemanha. 4 torres de concreto armado situadas no centro urbano e no porto abrigavam canhões de 128 milímetros capazes de lançar projéteis de 26 quilos até 13.700 metros de altura, 2 disparos por minuto e por canhão. Um anel de baterias adicionais cercava a periferia. Todo o sistema, além disso, estava coordenado por radar. Estações Würzburg, que dirigiam os canhões e refletores cujo feixe mestre, de um azul ligeiramente distinto do restante, fixava os bombardeiros para que o restante das luzes os cercasse e os expusesse ao fogo concentrado. A essa defesa terrestre somava-se uma cadeia de interceptação aérea igualmente dependente do radar. Cada estação de terra só podia guiar um caça noturno de cada vez até seu objetivo, razão pela qual os britânicos haviam adotado a tática de concentrar todos os seus bombardeiros em uma única e densa torrente.
Quanto mais aviões conseguissem cruzar simultaneamente por um mesmo ponto do espaço aéreo alemão, menor seria a proporção que as estações de radar poderiam interceptar antes que a maioria tivesse passado adiante. Uma vez que um caça alemão se aproximava o bastante, ativava seu próprio radar de curto alcance chamado Liechtenstein para localizar o bombardeiro na escuridão e dirigir-se até ele para o ataque final. Era, em conjunto, uma cadeia de comando perfeitamente azeitada, desde que cada um de seus elos pudesse confiar nos dados que o radar lhe fornecia. Bastava introduzir ruído suficiente nessa cadeia para que o sistema inteiro, por mais sofisticado que fosse, deixasse de funcionar. Harris tinha, no entanto, uma arma que jamais havia utilizado, um dispositivo batizado Window, simples tiras de papel metalizado que, lançadas aos milhares a partir dos bombardeiros, geravam nas telas de radar alemãs uma nuvem de ecos falsos indistinguíveis dos aviões reais. O governo britânico havia adiado seu uso durante meses, por temor de que a Alemanha copiasse a ideia e a usasse contra Londres. Ironicamente, os alemães já conheciam o princípio e também não o haviam usado, pelo mesmo temor de que os britânicos o replicassem. Em 15 de julho de 1943, Winston Churchill autorizou finalmente sua implementação. Nenhum dos dois lados sabia que, nos dias seguintes, essa corrida de prudência mútua se romperia de maneira definitiva e a favor dos atacantes. 24 de julho. Começa a Operação Gomorra. Às 10 da noite de 24 de julho de 1943, 791 bombardeiros decolaram de bases espalhadas pelo leste da Inglaterra rumo a Hamburgo. Era a primeira operação em grande escala que utilizaria Window, e ninguém no comando de bombardeio sabia com certeza se funcionaria. A bordo de cada avião, os engenheiros de voo começaram a lançar fardos de tiras metálicas pelo conduto de sinalizadores no momento exato previsto. O efeito foi imediato e devastador para a defesa alemã. Os operadores de radar, acostumados a ler com precisão a posição de um punhado de aviões, viram suas telas se saturarem de milhares de ecos impossíveis de diferenciar. Os refletores deixaram de fixar alvos, os canhões antiaéreos dispararam quase às cegas e os caças noturnos, dependentes da orientação por radar a partir do solo, ficaram praticamente cegos em pleno voo. Dos 792 aviões que partiram, apenas 12 não regressaram. Uma cifra de perdas extraordinariamente baixa para a época. Sem oposição efetiva, o bombardeio se concentrou sobre o oeste da cidade entre 1 e 2 da madrugada. Em 50 minutos caíram 2.300 toneladas de explosivos, um recorde mundial para um único ataque, e 350.412 bombas incendiárias individuais, outro recorde. As primeiras levas incendiaram edifícios suficientes para que as seguintes, guiadas já pelo resplendor das chamas, nem sequer precisassem dos marcadores de objetivo. Para o final do ataque, as tripulações descreviam um único incêndio contínuo, visível a 225 quilômetros de distância, por aviões de reconhecimento que voavam sobre a região do Ruhr. A precisão desse primeiro bombardeio dependia de uma técnica aperfeiçoada pelo Comando de Bombardeio durante o ano anterior. Um grupo de aviões especializados, os Pathfinders, localizava o objetivo antes do restante da força e o sinalizava com sinalizadores coloridos que os próprios alemães apelidaram, não sem certa ironia poética, de Tannenbäume, árvores de Natal. Sinalizadores amarelos marcavam a rota de aproximação. Os vermelhos, lançados a olho sobre o alvo exato, indicavam o ponto de impacto. Os verdes serviam de respaldo se algo desse errado. Naquela noite, o primeiro grupo de marcadores chegou com vários minutos de atraso, o que provocou que parte dos sinalizadores vermelhos caísse dispersa pelo oeste da cidade, em vez de se concentrar em um único ponto. Um fenômeno que as próprias tripulações chamavam de creepback. A tendência, por puro instinto de sobrevivência, a soltar a carga alguns segundos antes do necessário para abandonar quanto antes a zona de maior perigo. Apesar dessa dispersão, a defesa antiaérea mal pôde reagir. Sem a orientação do radar, os artilheiros das baterias de 128 milímetros dispararam quase às cegas durante toda a noite sem que isso impedisse que apenas um bombardeiro fosse abatido diretamente sobre a cidade.
O verdadeiro perigo para as tripulações britânicas chegou depois, no trajeto de volta. Quase metade das perdas da noite ocorreu quando, já longe do objetivo, os caças noturnos alemães conseguiram interceptar os aviões que haviam se desviado da corrente principal de bombardeiros, perdendo assim a proteção coletiva que Window oferecia. Em terra, a noite se transformou em algo que nenhum simulado havia preparado os hamburgueses para enfrentar. O calor gerado pelos incêndios, ainda localizados mas já extensos, produziu ventos fortes o bastante para derrubar as pessoas e arrancar portas de seus batentes. Uma antecipação em miniatura do que ocorreria 3 noites depois. De sua casa nos arredores ocidentais, o diretor do Museu de Etnologia da cidade, Franz Termer, observou como uma nuvem de fumaça e cinza se elevava mais de 2.000 metros sobre Hamburgo e, ao se esfriar nas camadas altas da atmosfera, gerava sua própria chuva, gotas negras, carregadas de fuligem, que caíam sobre a cidade e se misturavam com a lama nas ruas, como se tratasse de uma erupção vulcânica. A cifra de mortos dessa primeira noite foi estimada em torno de 1.500, a mais alta até então registrada em um único ataque sobre a cidade. Em um campo de trabalhos forçados do bairro de Lokstedt, onde um grupo de mulheres polonesas passava as noites enlatando conserva de peixe para o exército alemão, uma bomba de grande potência atingiu diretamente os barracões onde dormiam. Uma jovem encarregada de primeiros socorros, que havia conseguido convencer um pequeno grupo de companheiras a descer para um abrigo improvisado minutos antes, regressou após a explosão para constatar que o edifício inteiro havia desaparecido, reduzido a um monte de escombros do qual mal sobressaía, em um ponto, um único braço humano. 123 mulheres morreram naquela noite nesse único campo. Entre os restos, a jovem encontrou depois 5 olhos humanos colocados sobre uma tábua de madeira, sem nenhum corpo ao redor, uma imagem que décadas mais tarde continuaria descrevendo como a mais persistente de toda a guerra. Mas o dano mais duradouro daquela primeira noite não foi material. Naquela mesma tarde de domingo, o governador nazista de Hamburgo, Karl Kaufmann, decretou que ninguém poderia abandonar a cidade sem uma autorização especial. Convencido de que o ataque havia sido apenas o começo de algo maior, sua intenção era evitar o pânico e manter a mão de obra disponível. A decisão, no entanto, condenaria dezenas de milhares de pessoas a permanecer em Hamburgo durante os dias que se seguiram, sem saber que a noite mais letal de toda a operação ainda não havia chegado. Enquanto a Royal Air Force descansava à noite, a 8ª Força Aérea estadunidense aproveitou as horas de luz para atacar de dia. O plano, concebido pelo general Frederick Anderson, dependia de um alto grau de improvisação. A única vez que a USAAF havia tentado bombardear Hamburgo um mês antes, a missão havia fracassado por completo, com 18 aviões derrubados antes mesmo de cruzar a costa alemã. Para evitar repetir o desastre, Anderson dividiu sua força em 4 grupos independentes, cada um com uma função distinta dentro de um plano de engano minuciosamente coordenado. O primeiro, com destino à fábrica de aviões Heinkel em Warnemünde, na costa do Báltico, devia virar bruscamente para o norte enquanto ainda estava sobre o mar, simulando dirigir-se à Dinamarca com o único objetivo de obrigar os caças alemães a decolar antes do tempo e esgotar seu combustível. O segundo, muito menor, apenas 60 aparelhos com destino aos estaleiros de submarinos de Kiel, repetiria a mesma manobra de simulação antes de virar novamente para seu verdadeiro objetivo. Só então, 40 minutos atrás, chegariam as 2 formações destinadas realmente a Hamburgo, calculando que nesse momento a Luftwaffe estaria se reagrupando em terra. Um 5º contingente de caças e bombardeiros leves, lançado muito ao sul, sobre a Holanda e o norte da França, completava o engano retendo ali os caças alemães que de outro modo teriam podido reforçar a defesa do norte. Era um plano ambicioso para tripulações inexperientes. Nenhum dos 6 grupos de bombardeio que participaram havia sequer existido quando os Estados Unidos entraram na guerra, e vários estavam havia apenas semanas destinados na Inglaterra. O engano funcionou o suficiente para que, em 25 de julho, 123 bombardeiros B-17 lançassem suas bombas sobre o porto em apenas 4 minutos, antes que a Luftwaffe pudesse se reorganizar. No dia seguinte, uma força mais reduzida repetiu o ataque sobre o distrito portuário em um bombardeio que durou um único minuto.
Os danos industriais foram reais, mas limitados, e o custo em aviões, considerável para os padrões estadunidenses da época, foi considerado aceitável. A aposta resultava, vista em perspectiva, quase temerária. Nenhum dos 6 grupos de bombardeio que participaram havia sequer existido 18 meses antes, e atacar de dia, sem escolta de caças próprios capazes de acompanhá-los tão longe, expunha cada tripulação à artilharia antiaérea e aos caças alemães durante todo o trajeto sobre território inimigo. Que a 8ª Força Aérea fosse capaz, no verão de 1943, de sustentar 2 incursões consecutivas sobre uma cidade tão bem defendida como Hamburgo, dizia muito da rapidez com que os Estados Unidos haviam improvisado, em pouco mais de um ano, uma força aérea estratégica praticamente do zero. Para os habitantes de Hamburgo, esses 2 dias de ataques diurnos, intercalados com falsos alarmes noturnos, representaram uma trégua incompleta. As ruas continuavam cheias de escombros do domingo, os bombeiros continuavam lutando contra incêndios que levavam mais de 48 horas sem se extinguir, e ninguém podia prever que a noite de terça-feira, 27 de julho, marcaria o dia mais mortífero na história dos bombardeios sobre cidades até aquele momento. 27 de julho, a noite decisiva. Ao longo da própria terça-feira, 27 de julho, 5 falsos alarmes mantiveram a população em um estado de alerta constante, sem que nenhum avião chegasse a sobrevoar a cidade. Para então, após 2 noites de bombardeio e 2 incursões diurnas, boa parte de Hamburgo já funcionava com os nervos em frangalhos, e cada sirene, real ou não, obrigava milhares de pessoas exaustas a interromper o que estivessem fazendo e buscar abrigo uma vez mais. Ninguém podia saber que aqueles falsos alarmes eram o último respiro de uma calma que, naquela mesma noite, terminaria por completo. Às 10 da noite, 787 bombardeiros britânicos decolaram rumo a Hamburgo pela 2ª vez em 3 dias. O plano de voo era praticamente idêntico ao do domingo anterior, mas desta vez os marcadores de objetivo caíram com extraordinária precisão sobre o leste da cidade, nos distritos de Hammerbrook, Hamm e Borgfeld, zonas densamente povoadas de edifícios de 6 andares com telhados de madeira, quase sem parques nem espaços abertos que pudessem atuar como corta-fogos naturais. À 1 da madrugada caíram as primeiras bombas. Nos 50 minutos seguintes, 2.313 toneladas de explosivos e incendiários se concentraram sobre uma área de apenas poucos quilômetros quadrados. Os serviços alemães calculariam depois que, em média, cada terraço de 10 metros por 10 recebeu uma dezena de bombas incendiárias. Era uma densidade 5 vezes superior à de qualquer ataque anterior sobre a cidade. Do ar, as tripulações britânicas descreveram algo que nenhuma havia visto antes. A mais de 5.000 metros de altura, os aviões voavam atravessando uma coluna de fumaça que alguns compararam a um vulcão em plena erupção, com lampejos internos que pareciam explosões sucessivas. Um dos engenheiros de voo, sobrevoando a cidade a pouco mais de 5.000 metros, percebeu um cheiro que identificou sem poder evitá-lo como carne queimada. Quando o último avião soltou sua carga, às 2:45, os focos de incêndio individuais já haviam se fundido em uma única massa de fogo contínua. À 1:20 da madrugada, segundo reconstruiu depois o engenheiro-chefe dos bombeiros da cidade, essa massa cruzou um limiar físico distinto, deixou de se comportar como um incêndio e começou a se comportar como uma tempestade. Às 2, o vento gerado pelas chamas era tão violento que os bombeiros posicionados no pátio do quartel central só podiam avançar rastejando. Entre as 3 e as 3:30 da madrugada, o fenômeno alcançou seu ponto máximo. 1h30 de vento de furacão e temperaturas que, no epicentro, superariam os 1000 graus centígrados. Esse epicentro se localizou em um cruzamento sem nada de extraordinário em aparência, onde a rua Ausschläger Weg cruzava com o canal Mittelkanal, junto a uma fábrica de maquinaria, e logo do outro lado da água, um depósito de madeira da empresa Ninstad. Os historiadores suspeitam que as enormes pilhas de madeira empilhada nesse depósito atuaram como catalisador inicial daquilo que, minutos depois, se converteria na tempestade de fogo mais intensa jamais documentada. As tripulações que sobreviveram para contá-lo coincidiam em que nunca haviam visto nada parecido sobre nenhum outro objetivo.
Um dos pilotos que voava na última onda assegurou depois que não havia precisado de nenhuma ajuda de navegação naquela noite. Bastava seguir o resplendor que se via desde mar aberto para encontrar a cidade. Outro tripulante, que sobrevoava o inferno a mais de 9.000 metros, descreveu como a coluna de fumaça continuava fervendo sob o avião mesmo naquela altitude, atravessada de vez em quando por lampejos que correspondiam a novas explosões em terra. Um terceiro, veterano de dezenas de missões, chegaria a dizer anos mais tarde que aquela tempestade de fogo continuava sendo, de toda a sua carreira como aviador, a imagem que com mais força lhe aparecia. Nem todos os perigos daquela noite vieram da terra. Um Lancaster da Real Força Aérea Australiana, tripulado por homens que voavam quase todos sua primeira missão, acabava de soltar sua carga sobre a cidade quando uma explosão próxima, provavelmente a de outro bombardeiro atingido por um caça logo acima deles, antes de soltar suas próprias bombas, virou o avião por completo. O engenheiro de voo, lançado pelos ares entre fardos de Window, demorou vários segundos para se orientar na escuridão, encontrar às apalpadelas uma tomada de intercomunicação e voltar à cabine, onde descobriu que haviam caído mais de 2.700 metros em questão de segundos. Apenas 1 minuto a mais de queda livre e teriam se espatifado diretamente contra o incêndio que eles mesmos acabavam de provocar. Quando aterrissaram em sua base inglesa, antes do amanhecer, o avião não apresentava nenhum impacto de artilharia nem de caça. Apenas painéis soltos e tubulações de combustível penduradas, testemunhas mudas da onda expansiva que quase os havia matado. Sobre a própria cidade, os caças noturnos alemães haviam começado a adotar uma tática nova, apelidada Wild Sow, javali selvagem. Em vez de depender do radar terrestre, os pilotos voavam acima das nuvens de fumaça e atacavam os bombardeiros inimigos guiando-se unicamente pela silhueta que estes projetavam contra o resplendor dos incêndios. A 1h21, os comandos alemães ordenaram às suas próprias baterias antiaéreas limitar a altura máxima de seus disparos, deixando assim a esses caças o monopólio da defesa nas cotas mais altas. Um dos pilotos que inaugurou essa tática naquela mesma noite descreveria depois como localizou um artilheiro de cauda completamente absorto, olhando para o inferno que ardia abaixo dele, sem perceber o perigo que se aproximava por trás. A tempestade de fogo. O que diferencia uma tempestade de fogo de um incêndio urbano comum, por mais destrutivo que este seja, é um processo de retroalimentação que transforma o próprio fogo em seu motor meteorológico. Para que se desencadeie, são necessários 3 ingredientes precisos, e Hamburgo, naquela noite, reuniu todos eles de maneira casual. O primeiro é a concentração. Se os incendiários se espalham por uma cidade inteira, os bombeiros podem conter cada foco separadamente. Mas, se concentram sobre uma área reduzida em um período breve, os focos se multiplicam mais rápido do que qualquer serviço de extinção pode sufocá-los, e acabam se fundindo entre si antes que alguém possa intervir. Foi exatamente isso que ocorreu em Hammerbrook entre 1 e 1h30 da madrugada. O segundo ingrediente contraintuitivo para quem não tenha estudado o bombardeio estratégico é o papel das bombas explosivas. Sua função não era principalmente derrubar edifícios, embora, de fato, derrubá-los por completo teria criado aceiros naturais, contraproducentes para quem busca propagar o fogo, mas sim arrebentar portas e janelas, abrindo assim um caminho para que o oxigênio alimentasse as chamas em cada andar e permitindo que as bombas incendiárias mais leves penetrassem até os andares inferiores antes de se incendiarem. Era uma lição que o próprio comando de bombardeio britânico havia aprendido com seu inimigo. Durante o Blitz de 1940 e 1941, a Luftwaffe havia descoberto, bombardeando Londres, que o fogo causava muito mais danos do que a onda expansiva. O terceiro ingrediente, e o decisivo, foi meteorológico. Durante as semanas anteriores, o calor incomum havia formado sobre Hamburgo uma bolsa de ar quente e instável que, rodeada por ar muito mais frio nas camadas superiores e nos arredores, se comportava como um balão sob pressão de uns 3.000 metros de altura. Bastava um aumento brusco de temperatura na base dessa bolsa para que ela estourasse, liberando uma corrente ascendente sem obstáculos durante milhares de metros.
Essa centelha chegou pouco antes de 1 da madrugada, quando as primeiras 1.174 toneladas de bombas incendiárias da noite incendiaram o bairro inteiro quase em uníssono. A isso se somou uma umidade relativa de apenas 30%, frente aos 78% habituais em uma cidade portuária como Hamburgo. Uma secura extrema, depois de semanas sem chuva, que transformava cada telhado de madeira em combustível pronto para arder. Uma vez rompido esse equilíbrio, o processo se autoalimentou. O ar aquecido pelas chamas ascendia em grande velocidade, deixando atrás de si uma zona de baixa pressão que sugava ar fresco dos arredores. Esse ar novo, rico em oxigênio, alimentava o fogo com ainda mais intensidade, o que acelerava a ascensão térmica, o que por sua vez aumentava a sucção. O resultado foi um ciclo de retroalimentação que em poucos minutos gerou ventos de entre 120 e 170 km por hora, velocidades equiparáveis às de um furacão maior, e temperaturas que, segundo os testemunhos sobre a fusão do vidro dos veículos, devem ter rondado os 1.400 graus no exterior dos edifícios e cifras superiores em seu interior, suficientes para fundir metal e reduzir o tijolo a cinza. Ao contrário de um incêndio florestal, onde o vento pode convergir em espiral livremente sobre um terreno aberto, em uma cidade as correntes eram canalizadas pelas ruas e chocavam nos cruzamentos, gerando redemoinhos e pequenos tornados de fogo que derrubavam as pessoas e arrancavam objetos em sua passagem. O estudo posterior desse fenômeno, realizado tanto pelos serviços britânicos e estadunidenses de avaliação de bombardeios, como por gerações posteriores de cientistas especializados em dinâmica do fogo, concluiu que nenhuma outra grande conflagração registrada na história, nem os grandes incêndios florestais da América do Norte, nem o incêndio de Londres de 1666, nem o de Chicago de 1871, nem sequer o de Dresde 18 meses mais tarde jamais alcançou a intensidade daquela noite em Hamburgo. 2 meses antes, em maio de 1943, um bombardeio sobre a cidade industrial de Wuppertal já havia produzido um fenômeno parecido, com ventos gerados pelo próprio calor e colunas de fumaça que ascendiam a mais de 6.000 metros. Wuppertal, no entanto, era uma cidade muito menor, e a massa de fogo resultante, embora devastadora, nunca alcançou nem a superfície nem a temperatura do que ocorreria em Hamburgo. Para os analistas britânicos que estudaram ambos os casos depois da guerra, essa diferença de escala foi chave para entender que o fenômeno não dependia apenas da quantidade de bombas lançadas, mas de uma combinação muito precisa e muito infrequente entre densidade de população, tipo de construção e condições atmosféricas. O mais singular do caso é que nem os planejadores britânicos sabiam de antemão que estavam prestes a provocar semelhante fenômeno. Seu cálculo se limitava a aproveitar um céu limpo para facilitar a navegação e um ambiente seco para favorecer a propagação do fogo. A combinação exata de pressão atmosférica, umidade e densidade de bombardeio que desencadeou uma tempestade de fogo dessa magnitude foi, em grande medida, um acidente meteorológico que nem sequer seus autores compreenderam totalmente, até que as equipes de análise revisaram os dados meses depois. Hoje, essa noite continua funcionando como caso de referência obrigatório na modelização científica de incêndios massivos, incluindo os estudos sobre os efeitos climáticos de uma guerra nuclear, precisamente porque representa o único episódio desta escala jamais documentado com tanto detalhe, e porque jamais se voltou a reproduzir, nem por acidente nem de maneira deliberada, uma combinação idêntica de fatores. Para aqueles que estavam presos dentro da tempestade, sobreviver exigia algo mais do que sorte. Requeria entender, em questão de segundos, uma física que ninguém jamais lhes havia explicado. O instinto de correr na direção do vento era, paradoxalmente, o mais perigoso de todos, porque esse vento soprava precisamente para o centro do incêndio, alimentando-o. Avançar contra a corrente, arrastando brasas e escombros incandescentes a cada passo, era a única estratégia com alguma possibilidade de êxito e exigia um esforço físico e mental que muitos simplesmente não puderam sustentar. As famílias que ficavam presas nos porões de seus edifícios, ao verem a saída habitual bloqueada por escombros ou chamas,
Recorriam a picaretas e machados para abrir buracos nas paredes que se comunicavam com o porão vizinho, em busca de uma rota alternativa para a rua. Às vezes encontravam uma saída, outras vezes, após derrubar porta após porta, deparavam-se com um beco sem saída e deviam voltar sobre seus passos, expondo-se novamente ao fogo que já devorava seu próprio edifício. Uma dessas crianças, que então tinha apenas 5 ou 6 anos, recordaria depois como seu avô, proprietário de uma leiteria, guardava no porão várias leiteiras cheias de água precisamente para emergências como aquela. Verteu 10 delas, uma após outra, sobre o corredor em chamas que separava o porão da rua, abrindo assim um estreito corredor úmido pelo qual a família inteira pôde escapar antes que o próprio asfalto da rua começasse a arder. Alguns quarteirões mais além, uma menina de 9 anos que se refugiava junto a uma garagem de bondes observou como dezenas de pessoas tentavam atravessar a via para fugir do lado do bairro que já ardia, apenas para encontrar a passagem bloqueada por uma fileira de bondes estacionados, para-choque contra para-choque, sem tempo para que todos pudessem trepar através deles. No dia seguinte, ao inspecionar os vagões junto a seus amigos, encontrou em seu interior os corpos diminutos e carbonizados de 2 pessoas que não haviam conseguido escapar a tempo. Aqueles que conseguiam chegar à rua encontravam um espetáculo que nenhum simulado de defesa civil havia antecipado. O próprio pavimento, submetido a temperaturas extremas durante minutos, havia se tornado líquido em alguns trechos. As pessoas que tentavam atravessá-lo ficavam presas pelos sapatos e, ao tentar liberar os pés descalços, afundavam diretamente no asfalto fervente. Os relatos coincidem em um detalhe. Aqueles que caíam nessas circunstâncias raramente voltavam a se levantar. O calor era tão intenso que a garganta secava até impedir gritar, de modo que muitas dessas mortes ocorreram quase em silêncio, entre o rugido do vento e o estrondo dos edifícios desmoronando. Quem então era uma criança de 6 anos recordaria décadas mais tarde ter visto 2 mulheres, uma jovem e outra mais velha, cujos sapatos ficaram presos no asfalto fundido de uma rua. Ao tentar se libertar descalças, seus próprios pés afundaram na massa fervente, e nenhuma das 2 voltou a se levantar. Nos cruzamentos de ruas, onde correntes de ar procedentes de direções diferentes colidiam, formavam-se redemoinhos capazes de arrancar as crianças das mãos de seus pais e arrastá-las para as chamas. Mães que carregavam seus filhos nos braços durante a fuga descobriam, ao chegar a um lugar relativamente seguro, que levavam havia horas um corpo sem vida, sem terem percebido o momento exato em que a criança havia deixado de respirar. Um homem de meia idade, separado de sua família enquanto tentavam abrir caminho entre as chamas em direção a um campo esportivo, viu seu próprio cunhado sair de entre a fumaça com a roupa completamente envolta em fogo, tropeçar e cair sobre um monte de outros corpos já calcinados. Quando ele e sua esposa chegaram até ali, o homem já havia morrido. Pouco depois, foi sua própria esposa quem sentiu que seu cabelo começava a arder. Usando a pouca água que lhes restava em um balde, conseguiu sufocar as chamas sobre sua cabeça antes que o fogo alcançasse algo mais do que o couro cabeludo. Entre aqueles que conseguiram escapar de Hammerbrook, vários testemunhos coincidem em descrever um mesmo estado mental que nenhum manual da época sabia nomear. Um jovem de 16 anos que fugia junto à sua mãe entre corpos já carbonizados no chão relatou depois que em algum momento da fuga algo mudou dentro de sua cabeça. Continuava vendo e ouvindo tudo com uma clareza absoluta, mas deixou de sentir dor por completo, apesar do calor extremo que nesse momento queimava sua pele. Descreveu-o literalmente como viver dentro de um sonho. O que ele interpretou como uma espécie de proteção instintiva do corpo corresponde em termos clínicos a um estado de dissociação traumática. Um mecanismo neurológico de emergência bem documentado hoje em vítimas de catástrofes e combate, mediante o qual o cérebro suprime temporariamente a percepção da dor e da angústia para permitir que a pessoa continue se movendo e tomando decisões em uma situação de sobrevivência extrema. Sem esse mecanismo, é provável que uma porcentagem ainda maior daqueles que conseguiram fugir naquela noite tivesse desmoronado, física ou mentalmente, antes de alcançar um lugar seguro. Os espaços abertos, como parques, campos esportivos,
e as margens dos numerosos canais que atravessam o leste de Hamburgo se transformaram no único refúgio real diante da tempestade. Mas nem sequer ali a segurança era absoluta. Em um desses parques, de apenas 120 metros de comprimento, mais de 100 pessoas que haviam buscado refúgio em seu interior morreram de todos os modos, vencidas por um calor que nem a distância dos edifícios em chamas conseguia mitigar. Os canais ofereciam algum alívio, mas também riscos próprios. Uma fina película de óleo e combustível derramado por embarcações destruídas ardia sobre a superfície da água, de modo que algumas pessoas que se lançavam para escapar das chamas acabavam envoltas em um fogo que desta vez flutuava. Outras permaneceram horas submersas até o pescoço, molhando constantemente suas cabeças para evitar queimaduras, enquanto embarcações de carvão em chamas passavam flutuando ao seu lado, obrigando-as a esquivá-las a nado em plena escuridão. Entre essas pessoas refugiadas na água se encontrava um menino de 6 anos que, em meio à fuga, não havia soltado em nenhum momento um pequeno balde de alumínio que sua mãe lhe havia confiado ao sair do porão. Enquanto permaneciam junto à margem, observou como uma anciã que levava várias malas penduradas nos dedos, uma em cada mão, ia perdendo-as uma a uma na água à medida que suas forças se esgotavam, até que ela mesma afundou sem que ninguém pudesse ajudá-la. Mais tarde, já a salvo na outra margem do canal, o menino finalmente abriu seu balde. Dentro havia geleia de ameixa que sua mãe havia preparado semanas antes e que ambos compartilharam com o restante dos sobreviventes congregados ali, no que ele mesmo descreveria depois como um instante de doçura no meio do inferno. Até os lugares mais improváveis se transformaram em refúgios de última instância. Um grupo de entre 80 e 100 pessoas passou boa parte da noite dentro de um banheiro público subterrâneo no bairro de Hammerbrook, umedecendo mantas com a água das caixas de descarga e, quando esta se esgotou, com a água dos próprios vasos sanitários, enquanto uma bomba de fósforo ardia bem na porta de entrada. Uma das mulheres ali refugiadas descreveria depois como, à medida que o calor aumentava e o ar se tornava irrespirável, várias pessoas ao seu redor simplesmente desabaram e não voltaram a despertar, enquanto ao menos 3 soldados, convencidos de que não sobreviveriam, optaram por tirar a própria vida antes de esperar que as chamas chegassem até eles. A decisão mais angustiante de toda a noite foi, para milhares de famílias, a de permanecer no porão ou tentar fugir. Nenhuma das duas opções garantia nada. Aqueles que abandonaram seus refúgios cedo, antes que o incêndio alcançasse sua intensidade máxima, tiveram mais possibilidades de sobreviver. Aqueles que esperaram, confiando na solidez dos tetos reforçados de seus porões, tal como indicavam os manuais de proteção civil da época, muitas vezes ficaram presos entre seu próprio edifício em chamas e um exterior transformado em um inferno que já não oferecia nenhuma via de escape. A morte silenciosa. Apesar da magnitude visual do incêndio, a maioria das mortes daquela noite não se produziu entre as chamas, mas na escuridão dos porões. O verdadeiro assassino foi invisível. O monóxido de carbono e a falta de oxigênio, consumido por um fogo que ardia a poucos metros sobre as cabeças daqueles que se acreditavam a salvo. Uma sobrevivente que passou a noite em um desses abrigos subterrâneos descreveu depois uma sequência que se repetiu em dezenas de porões de Hammerbrook e Ham. Primeiro adormeciam as crianças menores, depois as de 4 a 6 anos, em seguida os adolescentes e, por último, os adultos. Não era um sono do qual se pudesse despertar. A intoxicação por monóxido de carbono produz uma perda de consciência progressiva e, em geral, indolor, quase indistinguível de adormecer. O que explica por que tantos corpos foram encontrados no dia seguinte sem marcas externas de violência, sentados ou deitados em posturas de aparente descanso. Esta circunstância alimentou durante anos um dos mitos mais persistentes sobre a noite do incêndio. A crença popular de que o fósforo, presente em uma parte das bombas incendiárias britânicas, havia sido a causa principal das mortes, inclusive daquelas que ocorriam longe do fogo visível, como se uma chuva de fósforo tivesse caído sobre toda a cidade. A investigação posterior revelou que apenas uma minoria das bombas incendiárias continha fósforo líquido. A maioria empregava misturas de termite ou de benzol e borracha, muito menos espetaculares, mas igualmente eficazes para iniciar incêndios.
O verdadeiro mecanismo letal nos abrigos não foi o fósforo, mas a asfixia silenciosa por esgotamento do oxigênio. No nível da rua, o calor extremo produziu, além disso, um quebra-cabeça forense que levou semanas para ser resolvido. As equipes de recuperação encontraram milhares de corpos reduzidos à metade de seu tamanho normal, mumificados pela combinação de desidratação instantânea e fusão da gordura corporal, que em alguns casos havia escorrido formando poças ao redor dos cadáveres. O mecanismo descrito mais tarde pelos próprios patologistas que examinaram os restos não difere tanto daquele que reduz uma vela de cera ao arder. O calor extremo liquefaz primeiro o tecido adiposo, que se infiltra para o exterior do corpo e em ocasiões chega a arder por si mesmo, enquanto os músculos e os tendões, submetidos a temperaturas muito superiores às de qualquer incineração convencional, se contraem com tal violência que o esqueleto inteiro fica comprimido a uma fração de seu comprimento original. Paradoxalmente, muitos desses corpos apareciam completamente nus, sem nenhuma queimadura visível na pele. A roupa, especialmente a de tecidos leves, como as camisolas noturnas, havia sido arrancada ou consumida instantaneamente pelo vento de furacão e pelo calor, sem que o próprio corpo chegasse a sofrer as mesmas queimaduras. O legista municipal concluiu que a maioria dessas vítimas havia tentado fugir diretamente da cama, surpreendida em plena noite. Um padrão se repetiu com tal consistência entre os milhares de corpos encontrados que acabou por se converter na imagem mais característica daquela catástrofe. A imensa maioria jazia de bruços, com os braços dobrados sobre a cabeça, no gesto reflexo de proteger o rosto de um calor que, na realidade, chegava de todas as direções ao mesmo tempo. Era uma postura de defesa instintiva diante de um fenômeno para o qual o corpo humano simplesmente não está equipado. Apesar desse esforço administrativo sem precedentes, ao terminar a guerra, ainda havia cerca de 2.000 pessoas registradas como desaparecidas sem que jamais se determinasse seu destino. É provável que a maioria delas continue, até o dia de hoje, enterrada sem identificação sob o solo do que então foi o leste de Hamburgo. A crise dos corpos somou-se nas semanas seguintes uma praga de ratos e moscas de um tamanho e uma densidade que, segundo numerosos testemunhos, ninguém na cidade lembrava ter visto antes. Com os caminhões de lixo destruídos e as ruas intransitáveis, a coleta de resíduos foi interrompida quase por completo. E montanhas de detritos se acumularam junto a cadáveres ainda não recuperados e comida em decomposição abandonada entre as ruínas. As moscas, descritas como verdes, enormes e iridescentes, cobriam literalmente os muros derrubados e se enfiavam por qualquer fresta. A praga não diminuiu até a chegada do frio em outubro. Para evitar epidemias de tifo, as autoridades ofereceram vacinação gratuita a toda a população. E a imprensa repetiu sem descanso instruções para ferver a água antes de bebê-la, em uma cidade onde nem o gás nem a eletricidade funcionavam e onde os 7.000 poços artesianos espalhados pela cidade se converteram, da noite para o dia, na principal fonte de água potável. A zona mais devastada foi cercada com arame farpado e muros improvisados de pedra no início de agosto, sob o nome administrativo de Zona Proibida. Oficialmente, o fechamento buscava evitar epidemias e a pilhagem, mas também respondia a um motivo menos prático. Considerava-se indecoroso que a recuperação de cadáveres fosse realizada à vista da população. A medida, no entanto, alimentou de imediato um folclore urbano que circulou durante anos por toda a cidade. Dizia-se que entre as ruínas ainda podiam ser escutados os gritos daqueles que haviam morrido ali, e que algumas crianças que haviam entrado clandestinamente na zona proibida voltavam com feridas inexplicáveis nos braços e nas pernas, atribuídas por muitos a uma espécie de maldição. A explicação real, muito menos sobrenatural, era a presença de resíduos químicos procedentes das bombas incendiárias, ainda ativos entre os escombros meses depois do ataque. A incerteza sobre o número final de mortos revelou-se tão persistente que durante anos circularam na própria Alemanha estimativas de 60.000, 80.000 e inclusive 100.000 vítimas, como se a magnitude do desastre fosse tão inassimilável que qualquer cifra oficial parecesse insuficiente. A contagem administrativa, fechada meses depois do ataque, fixou a cifra em 42.600 mortos para o conjunto da operação,
a imensa maioria correspondente à noite de 27 para 28 de julho. Revisões historiográficas posteriores que incorporam estimativas sobre os desaparecidos nunca localizados elevam a cifra mais confiável para cerca de 45 mil. Nenhuma dessas cifras, no entanto, conseguiu se impor como definitiva. A própria natureza da catástrofe, que converteu milhares de pessoas em cinza indistinguível de seu entorno, faz com que o número exato de mortos em Hamburgo naquela semana continue sendo, 80 anos depois, uma pergunta sem resposta fechada. Entre aqueles que sobreviveram, muitos arrastariam sequelas durante semanas. O ar carregado de fumaça e partículas incandescentes deixou um bom número de fugitivos com os olhos tão inflamados que perderam a visão por completo durante dias, em alguns casos justamente quando mais precisavam enxergar para escapar dos escombros. Uma mulher que fugia junto com seu marido relatou depois que, ao chegar ao ponto de evacuação, já não distinguiam absolutamente nada. A cegueira, no entanto, revelou-se passageira na imensa maioria dos casos, e muitos chegariam a considerá-la, vista em perspectiva, quase uma bênção disfarçada, porque lhes poupou contemplar boa parte do que ainda restava por ver naquela noite. As queimaduras e a asfixia somaram-se, além disso, às fraturas causadas pelo desabamento de edifícios e pela onda expansiva das bombas de grande potência. Lesões que complicaram ainda mais uma evacuação na qual quase não existiam veículos disponíveis. Barcos, caminhões requisitados e até carruagens puxadas por cavalos tiveram que servir para transportar os feridos mais graves, enquanto a imensa maioria dos sobreviventes não teve outra opção senão percorrer a pé, durante horas, o caminho até os arredores da cidade. Nos dias imediatamente posteriores ao incêndio, as autoridades de Hamburgo enfrentaram uma das maiores operações de recuperação de cadáveres de toda a guerra. Só na primeira semana foram retirados das ruas cerca de 10 mil corpos, uma cifra que transbordou por completo a capacidade da Polícia de Proteção Antiaérea, habitualmente encarregada dessa tarefa. Para enfrentar o volume de trabalho, foram mobilizados soldados da Wehrmacht, unidades das SS e prisioneiros do campo de concentração de Neuengamme, situado nos arredores da cidade. O trabalho não consistia unicamente em retirar corpos inteiros. Em muitos porões, onde o calor havia sido tão extremo que quase não restavam restos identificáveis, as equipes deviam rastrear entre os escombros em busca de fragmentos, uma aliança de casamento, um relógio de pulso, uma fivela. Esses objetos eram espalhados sobre o chão ao anoitecer para que um médico das SS estimasse, a partir deles, quantos homens e quantas mulheres haviam morrido em cada abrigo. Em alguns casos, a única prova de que uma pessoa havia existido era uma joia fundida entre as cinzas. O resto do corpo havia se convertido literalmente em cinza e osso calcinado, indistinguíveis do entorno. As autoridades prepararam 4 valas comuns no cemitério de Ohlsdorf, no norte da cidade, escavadas pelos próprios prisioneiros de Neuengamme com a forma de uma cruz, uma disposição que se conserva intacta até hoje. Ali foram enterrados, sem cerimônia individual, 31.647 corpos identificados apenas parcialmente. No fim daquele mesmo ano, as autoridades haviam conseguido dar nome a menos da metade deles. Para suportar o trabalho, as equipes de recuperação eram entregues máscaras antigás cujos filtros haviam sido substituídos por almofadas embebidas em rum ou conhaque, o único modo de tornar tolerável o fedor dos porões onde se acumulavam centenas de corpos em decomposição. Muitos desses homens acabaram bebendo diretamente o álcool destinado às máscaras, e as autoridades terminaram distribuindo rações extras de licor e tabaco a fim de manter de pé um serviço submetido a uma tensão psicológica extrema. Um dos jornalistas locais encarregados de extrair fragmentos de corpos entre os escombros, junto com anéis, carteiras e outros objetos que pudessem servir para identificá-los, reconheceu entre os restos seus próprios avós. Sua avó foi identificada por sua compleição característica, já que o corpo havia perdido a cabeça. Seu avô foi localizado dias depois em outro depósito, reduzido a um torso do qual sobressaía ainda o relógio de pulso que ele usava na noite do ataque. Em torno das valas comuns de Ohlsdorf, repetia-se uma cena igualmente perturbadora. Prisioneiros do campo de Neuengamme
permaneciam dentro das próprias valas, empilhando milhares de corpos uns sobre os outros, enquanto um cordão de guardas das SS, de costas para os cadáveres por motivos óbvios, bebia álcool para suportar o calor e o fedor. Aproveitando que 2 desses guardas haviam ficado completamente incapacitados pela combinação de bebida e fadiga, meia dúzia de prisioneiros conseguiu roubar roupas dos corpos, escalar a borda da vala e desaparecer entre as árvores do cemitério. Paralelamente, a polícia abriu 2 grandes registros administrativos. Um para localizar as centenas de milhares de refugiados que haviam fugido da cidade, e outro para catalogar os falecidos segundo o lugar onde haviam sido encontrados e os pertences que levavam consigo. Só na primeira semana, a polícia de Hamburgo recebeu mais de 1 milhão de comunicações de pessoas que tentavam localizar seus familiares dispersos por toda a Alemanha. Em novembro, 4 meses depois, continuavam chegando entre 2.000 e 3.000 mensagens por dia. O êxodo de 1 milhão de pessoas. Na manhã de 28 de julho, com a metade oriental da cidade ainda ardendo, o governador Kaufmann revogou sua própria ordem de 4 dias antes e decretou a evacuação imediata de todas as mulheres e crianças de Hamburgo. A logística resultou, desde o primeiro momento, em um caos quase impossível de gerir. As linhas ferroviárias do centro estavam cortadas e a maioria das estações destruídas, de modo que a única opção era que os próprios refugiados percorressem a pé a distância até as bordas da zona incendiada, onde as autoridades improvisaram 4 grandes acampamentos de acolhimento, no parque de Moorweide, nos hipódromos de Horn e Farmsen, e em um terreno baldio do bairro de Billstedt. Furgonetas equipadas com megafones percorriam as ruas indicando às pessoas para onde se dirigir, enquanto eram habilitados postos de socorro em todas as principais saídas da cidade para atender os feridos que chegavam se arrastando. No primeiro dia foram distribuídos 500 mil de pães e 16.000 litros de leite, cerveja, chá e café entre os deslocados. 10.000 soldados, além de policiais e unidades das SS deslocadas de localidades vizinhas, somaram-se à operação, trasladando as pessoas dos acampamentos até as estações ferroviárias ainda operacionais. Mais de 750.000 pessoas viajaram de trem nos dias seguintes. Outras 50.000 foram evacuadas pelo rio, e milhares mais saíram de avião a partir do aeródromo de Fuhlsbüttel. No conjunto, mais de 1 milhão de pessoas abandonaram Hamburgo em questão de dias, a maior operação desse tipo realizada na Alemanha até aquele momento. As estradas que saíam da cidade ofereciam, durante esses dias, uma imagem de êxodo bíblico que contrastava com o fluxo em sentido contrário de soldados e bombeiros chamados a reforçar a zona do desastre. Famílias inteiras, arrancadas literalmente da cama pelas explosões, avançavam arrastando a primeira coisa que haviam podido agarrar ao fugir. Malas amarradas com cordas, crianças pequenas demais para acompanhar o ritmo de seus irmãos mais velhos, colchões carregados nas costas para ter algo onde dormir ao chegar a seu destino. Muitos caminhavam em silêncio absoluto, sem forças, já nem para se queixar, com o olhar perdido de quem deixou de reconhecer o lugar em que viveu toda a sua vida. As cifras vistas em conjunto dão a impressão de uma maquinaria administrativa funcionando com precisão. A experiência individual dos refugiados foi muito distinta. Muitas mães, exaustas demais para chegar caminhando até os acampamentos oficiais, acabaram esperando horas em qualquer esquina com seus filhos, com a esperança de que passasse um caminhão militar ou um carro particular disposto a levá-las. As localidades próximas a Hamburgo ficaram completamente sobrecarregadas. Em uma única cidade de acolhimento, uma testemunha descreveu a chegada simultânea de 160.000 hamburguenses a um município que mal contava com 40.000 habitantes próprios, sem que ninguém soubesse já onde alojar tanta gente. O medo de um colapso da ordem pública levou as autoridades a mobilizar tropas das SS, armadas com metralhadoras pesadas, em vários dos pontos de concentração de refugiados, oficialmente para protegê-los. A tensão, no entanto, também produziu episódios de aberta rebeldia contra o regime, algo praticamente inédito após uma década de controle nazista. Uma mulher chegou a gritar para um funcionário do partido da janela de um trem que ele e os seus eram responsáveis por tudo o que havia ocorrido, até que alguém de seu próprio vagão a silenciou por medo das represálias.
Outro homem, em uma plataforma abarrotada, proclamou em voz alta que Hitler merecia ser enforcado antes que sua esposa lhe pedisse que baixasse a voz. As próprias autoridades reconheciam que era impossível prender todo aquele que expressasse sua raiva, sem se arriscar a provocar distúrbios maiores entre uma população que, pela primeira vez em anos, sentia que já não tinha mais nada a perder. Enquanto a enxurrada de refugiados se afastava da cidade, outra noite de bombardeio se preparava sobre Hamburgo. Na madrugada de 29 para 30 de julho, um terceiro ataque britânico com 777 aviões repetiu sobre o bairro de Barmbek, no nordeste da cidade, uma versão em menor escala do ocorrido 2 noites antes. Às 2 da madrugada, segundo o registro dos serviços de bombeiros, desenvolveu-se ali uma segunda tempestade de fogo, menos extensa que a de Hammerbrook, mas com a mesma dinâmica de ventos huracanados alimentados pelas próprias chamas. O fato de o fenômeno voltar a se produzir, embora em menor escala, confirmou aos analistas britânicos algo que apenas suspeitavam depois do primeiro caso, que dadas as condições adequadas de densidade de bombardeio, tipo de construção e secura ambiental, uma tempestade de fogo não era um acidente irrepetível, mas sim um processo físico que podia voltar a desencadear-se dentro da mesma cidade em questão de dias. Àquela altura, grande parte do que havia sido o leste de Hamburgo havia se transformado no que o escritor Hans Erich Nossack, que percorreu a zona a pé nas semanas seguintes, descreveria como uma paisagem irreconhecível. Quarteirões inteiros reduzidos a fachadas vazias, sem teto nem interior, entre as quais só restavam de pé, aqui e ali, chaminés solitárias que ele mesmo comparou a cenotáfios. Nossack chegou a se perder em ruas que conhecia de memória desde a infância, incapaz de identificar qualquer ponto de referência entre quilômetros de ruínas idênticas entre si. O horror que parecia quase sobrenatural. Enquanto o regime nazista impunha um apagão informativo quase total sobre o ocorrido, limitando-se a comunicados vagos sobre graves danos no norte da Alemanha, do outro lado do Mar do Norte, a notícia era celebrada com um entusiasmo que beirava o macabro. A imprensa londrina estampou que Hamburgo havia sido esmagada. Um jornal estadunidense assegurou que a cidade havia deixado de existir, citando para isso fontes suecas e suíças. Os folhetos que a aviação aliada continuou lançando sobre a Alemanha nas semanas seguintes mostravam fotografias aéreas da devastação sob a manchete "Isto era Hamburgo", deliberadamente no passado. Até a propaganda soviética se somou ao aproveitamento do desastre. Na frente oriental, os soldados alemães começaram a escutar, por meio de alto-falantes instalados em terra de ninguém, mensagens que lhes informavam que suas famílias em casa sofriam tanto quanto eles nas trincheiras, e que a rendição era a única saída razoável. Muitos desses soldados só compreenderam até que ponto a propaganda não exagerava quando, de licença, viram com seus próprios olhos o que restava de sua cidade. O terror gerado pela catástrofe se estendeu muito além dos limites de Hamburgo através de um canal ainda mais inquietante: a bagagem dos próprios refugiados. As autoridades fronteiriças documentaram casos de pessoas que viajavam com os restos calcinados de seus familiares dentro de malas, incapazes de abandoná-los sem sepultura em meio à fuga. Em um controle na fronteira dinamarquesa, um menino de 12 anos que viajava sozinho foi detido pelos funcionários da alfândega ao revistarem 2 sacos que levava consigo. Em um, encontraram o corpo de seu irmão de 2 anos, falecido no bombardeio, no outro, os cadáveres de seus coelhos domésticos. Em uma estação de trem da Baviera, uma mulher deixou cair acidentalmente uma mala de cujo interior se espalharam brinquedos, um nécessaire e roupa íntima chamuscada junto ao corpo, reduzido ao tamanho de uma múmia de uma criança pequena. Outro homem, ao ser interceptado em seu próprio bairro pouco depois do ataque, abriu diante de um vizinho 2 malas que transportava. Continham o que pareciam troncos de árvore calcinados, na realidade os restos de sua esposa e seus filhos, derretidos pelo fósforo que ele se negara a abandonar. 10 dias depois do começo da operação, na noite de 2 para 3 de agosto, o comando de bombardeio britânico lançou um 4º e último ataque sobre Hamburgo, decidido a aproveitar até o fim a janela de oportunidade aberta pelo Window antes que a defesa alemã terminasse de se adaptar. Desta vez, no entanto, a natureza tomou partido pelos defensores.
A formação de 740 bombardeiros entrou em uma violenta tempestade elétrica sobre o Mar do Norte, com nuvens que alcançavam mais de 9.000 metros de altura. O que ocorreu a seguir desconcertou tripulações inteiras. Sobre as hélices, os canhões e as pontas das asas dos aviões começaram a aparecer halos luminosos de um azul fantasmagórico, acompanhados de faíscas que percorriam a fuselagem e as antenas de rádio. Alguns pilotos, ao vê-lo pela primeira vez, acreditaram que a Alemanha havia empregado uma nova arma antiaérea capaz de eletrificar o ar. Não era uma arma. Tratava-se do fogo de São Telmo, o mesmo fenômeno elétrico que havia desconcertado os marinheiros durante séculos em alto mar, produzido pela ionização do ar ao redor de objetos pontiagudos em meio a uma tempestade intensamente carregada. O fenômeno era inquietante, mas em si mesmo inofensivo. Muito mais perigoso foi o gelo que se acumulou sobre as asas. Pelo menos 4 aviões britânicos caíram naquela noite diretamente pela acumulação de gelo, sem terem sido sequer atingidos pelo inimigo. A tempestade dispersou de tal maneira a formação que o bombardeio resultante ficou espalhado sobre o norte da Alemanha, em grande parte sem sequer alcançar a cidade. Aquela noite fracassada encerrou, de maneira anticlimática, 10 dias que haviam começado com o maior sucesso tático da Guerra Aérea Britânica até aquele momento. Um mês depois do incêndio, nos primeiros dias de setembro, ocorreu na própria zona proibida um fenômeno que, embora perfeitamente explicável pela botânica, foi recebido por muitos hamburgueses como um verdadeiro prodígio. As árvores calcinadas, que levavam semanas reduzidas a troncos negros sem uma única folha, começaram a brotar de novo. Folhas de um verde claro emergindo entre a casca queimada, lilazes brancos florescendo em jardins reduzidos a escombros, castanheiras recuperando seus característicos cachos de flores fora de temporada. O fenômeno, provavelmente uma resposta de estresse fisiológico das próprias árvores diante do choque térmico sofrido, foi interpretado entre a população como um sinal de esperança em meio à devastação. As autoridades do regime nazista, sempre atentas a qualquer oportunidade propagandística, não deixaram passar a ocasião. Um alto funcionário que visitou a cidade por essas datas escreveu a seus familiares falando abertamente do milagre de Hamburgo, apresentando a sobrevivência da cidade apesar da devastação, como prova de que nenhum bombardeio jamais conseguiria quebrar a vontade alemã. O legado e as cifras que ainda não se conhecem. Quando meses depois do ataque, as equipes de avaliação britânicas e estadunidenses percorreram Hamburgo para medir o alcance real da destruição, as cifras que reuniram resultaram assombrosas até mesmo para aqueles que haviam planejado o bombardeio. Um total de 40.385 edifícios residenciais ficaram completamente destruídos ou inabitáveis, o que representava cerca de 61% de toda a capacidade de moradia da cidade. A eles se somavam 3.785 instalações industriais, cerca de 5.000 dos 7.000 comércios que existiam antes do ataque, 83 bancos, 277 escolas, 58 igrejas e 24 hospitais. Em termos de vidas humanas, a cifra oficial de 42.600 mortos em uma única semana superava em vários milhares a cifra de vítimas imediatas da bomba atômica lançada depois sobre Nagasaki. O golpe inicial sobre a produção industrial foi real. Em agosto de 1943, Hamburgo produziu apenas a metade do que havia produzido em julho, e até o final desse mesmo ano, a cidade continuava operando a 82% de sua capacidade anterior. Os Estados Unidos calcularam depois que, como consequência direta dos ataques, Hamburgo perdeu o equivalente a 1,8 mês de produção industrial total, parte da qual estava destinada a fabricar peças para submarinos e aviões. 20 submarinos que, de outro modo, teriam sido lançados ao Atlântico Norte nunca chegaram a ser completados a tempo. No entanto, essa mesma avaliação revelou os limites do bombardeio de área como arma decisiva. As instalações portuárias mais importantes, incluindo o próprio estaleiro Blohm e Voss, sofreram danos menores do que o esperado e voltaram a funcionar com rapidez. Em 3 meses, 7.500 de seus 9.400 trabalhadores já estavam de volta a seus postos. Até o final de 1943, a produção naval da cidade havia superado, de fato, os níveis prévios ao ataque.
O próprio Serviço de Avaliação Estratégica britânico teve que admitir mais adiante que, em termos puramente industriais, o efeito da Operação Gomorra sobre a economia de guerra alemã foi muito menos disruptivo do que o de ataques posteriores, muito mais reduzidos, dirigidos contra as linhas de transporte que conectavam Hamburgo com a região industrial do Ruhr. O verdadeiro impacto foi de outra ordem. O ministro de Armamento Albert Speer advertiu pessoalmente Hitler de que, se os aliados conseguissem repetir um ataque dessa magnitude sobre outras 6 cidades alemãs, a produção de armamento se deteria por completo. O secretário de Estado da Aviação, Erhard Milch, foi ainda mais longe diante de seu próprio ministério, assegurando que 5 ou 6 ataques similares bastariam para que a população alemã, por muita vontade que tivesse, simplesmente deixasse de trabalhar. O próprio Joseph Goebbels anotou em seu diário, poucos dias depois, que se tratava da maior crise de toda a guerra. Hitler, por sua vez, reagiu com a mesma negação que mostraria diante de futuras catástrofes. Recusou-se reiteradamente a visitar a cidade e rejeitou até mesmo receber uma delegação das equipes de resgate que tanto se haviam distinguido durante a emergência. O general Adolf Galland, então no comando da aviação de caça alemã, descreveria depois uma cena reveladora de até que ponto a catástrofe havia abalado a cúpula militar. Em uma reunião convocada pouco depois no quartel-general de Hitler, os principais comandos da Luftwaffe, normalmente divididos por rivalidades internas, mostraram-se pela primeira e única vez completamente unidos. Exigiam abandonar as operações ofensivas para concentrar toda a produção industrial em caças destinados à defesa do próprio território alemão. Quando Göring transmitiu essa petição a Hitler, o Führer a rejeitou de imediato, repetindo a consigna que havia sustentado desde o início da guerra, que o terror só podia ser combatido com mais terror e que a prioridade devia ser preparar represálias contra a Grã-Bretanha antes de defender os céus alemães. Galland encontrou depois Göring fechado em uma sala contígua, com a cabeça afundada entre os braços sobre a mesa, mergulhado em um abatimento do qual, segundo o próprio Galland, jamais se recuperaria por completo. A comoção dentro da cúpula nazista teve consequências concretas. O sistema de defesa noturna alemão, baseado até então em setores fixos de radar ao longo da costa, foi abandonado quase de imediato em favor de táticas mais flexíveis. Caças que se infiltravam diretamente na corrente de bombardeiros inimigos e unidades que operavam com liberdade sobre cada cidade ameaçada, em vez de esperar instruções a partir de terra. O chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, Hans Jeschonek, suicidou-se em 18 de agosto, apenas 3 semanas depois do ataque, esmagado por uma crise da qual se sentia em parte responsável. O custo da operação tampouco foi gratuito para os atacantes. Um relatório estadunidense elaborado poucos meses depois calculou o valor econômico da campanha sobre Hamburgo em algo mais de 46 milhões de dólares da época, uma cifra modesta em comparação com os mais de 9 mil milhões de dólares que custaria reconstruir a cidade inteira, mas que se repetia noite após noite em dezenas de objetivos distintos por toda a Alemanha. Segundo algumas estimativas, a campanha de bombardeio estratégico chegou a consumir até 1/3 de toda a economia de guerra britânica, um gasto que só parecia justificável se, como Harris acreditava, terminasse encurtando a guerra de maneira decisiva. Apesar de tudo isso, a aposta de Arthur Harris não se cumpriu. Hamburgo demonstrou que era possível infligir a uma cidade um nível de destruição comparável ao de uma arma nuclear sem que o regime alemão desmoronasse. A janela de oportunidade tática aberta por Window fechou-se em apenas 6 semanas, antes que os aliados pudessem repetir o golpe contra outro objetivo de magnitude similar. O que em julho de 1943 parecia o princípio do fim da guerra resultou ser, na realidade, apenas a primeira página de um capítulo muito mais longo e muito mais destrutivo, que continuaria 18 meses depois sobre Dresde e nos meses finais da Guerra do Pacífico, sobre Tóquio, Hiroshima e Nagasaki. Entre 24 de julho e 3 de agosto de 1943, Hamburgo sofreu 6 ataques aéreos distintos, 4 britânicos noturnos e 2 estadunidenses diurnos, além de várias incursões menores de assédio. Desses 10 dias, uma única janela de 50 minutos na madrugada de 28 de julho concentrou a maior parte da destruição e das mortes.
Nesse intervalo, desencadeou-se um fenômeno físico que nenhum laboratório conseguiu jamais reproduzir a essa escala. Nas décadas seguintes, os dados coletados sobre a tempestade de fogo de Hamburgo se converteram na base empírica das chamadas leis de escala do fogo massivo, empregadas tanto por engenheiros de proteção civil como pelos analistas que, durante a Guerra Fria, tentavam calcular os efeitos térmicos de um ataque nuclear sobre uma cidade moderna. Mais recentemente, esses mesmos dados serviram de referência a climatólogos que estudam os efeitos atmosféricos de incêndios urbanos massivos sobre a radiação solar e a temperatura global, uma linha de pesquisa nascida diretamente dos estudos sobre o chamado inverno nuclear. Em todos esses campos, Hamburgo continua funcionando como o caso de referência obrigatório, precisamente porque combina uma documentação extraordinariamente detalhada com uma escala que nenhum outro acontecimento, nem acidental, nem deliberado, voltou a alcançar. Sob o atual distrito de negócios de Hammerbrook, reconstruído por completo a partir dos anos 60, o solo conserva ainda restos de cinza daquela noite, misturados com os escombros sobre os quais se ergueram os novos edifícios. E nos arquivos da cidade, 80 anos depois, as cifras oficiais de 42.600 mortos segundo a contagem administrativa do pós-guerra, cerca de 45.000 segundo as revisões historiográficas mais recentes e cifras muito superiores segundo os rumores que circularam em seu momento, convivem sem que nenhuma tenha conseguido deslocar definitivamente as demais. A operação que levou o nome da cidade bíblica destruída pelo fogo do céu continua sendo, nesse sentido muito concreto, um episódio que a própria história ainda não terminou de medir.